Quais são as 3 esferas do homem? Espírito, alma e corpo. O homem, ele é a joia da criação de Deus, a coroa da criação de Deus. Deus investiu tudo que ele tinha de melhor da sua essência para criar o homem. E o que você precisa entender? Tudo que existe foi criado para o homem. A natureza, a criação, os animais, tudo que existe foi criado para o homem, porque o homem representa o próprio Criador. E o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que nós somos essa máquina complexa. Nós somos um espírito que possui uma alma que habita num corpo. Um espírito que possui uma alma e que habita dentro de um corpo. Se a gente não entender isso, nós vamos viver uma vida amarrada, uma vida estagnada e nós nunca vamos avançar. Vamos lá, o que é espírito? Fala aí. O que é espírito, Cairã? A parte concedida por Deus. Olha aí, já falei muito isso, mas está tudo certo. O que é o espírito? O espírito é a parte de Deus em nós. Gênesis 1:26 vai dizer que Deus fez o homem à sua imagem. O que é imagem? Imagem é sombra. O que Deus é, ele compartilhou com o homem. E Deus é espírito, Deus não tem corpo. Deus é espírito. Lá em João, Jesus vai dizer, Deus é espírito e procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quando Jesus fala que ele está procurando pessoas que adorem ele em espírito, ele está falando de pessoas que entendem o conceito do que é o espírito. O que é o espírito? A parte de Deus em nós. Escreve no chat para mim aí. O espírito é a parte de Deus em mim. O espírito é a parte de Deus em mim. É como se fosse o DNA de Deus. Como se fosse a identidade de Deus transferida para nós, o seu espírito. É muito louco você imaginar isso, mas existe uma parte de Deus dentro de cada um de nós. Deus se multiplicou na terra através do homem, olha que loucura. Antes Deus habitava num só lugar, no céu em um trono. Hoje ele habita no mundo inteiro, através de mim e de você. Porque ele pegou uma parte dele e colocou dentro de nós. Por que você precisa entender isso? Porque eu vou te ensinar aqui um negócio muito importante. E você precisa pegar essa base aqui. Então o Espírito é a parte de Deus em mim. Vamos lá, 3 funções do Espírito, anota aí. 3 funções do Espírito. Para que serve o Espírito? Primeira coisa, comunhão com Deus. Primeira função do Espírito é a comunhão. Adão, ele perdeu a sua conexão com Deus no seu Espírito. Por quê? Porque qual foi o pecado de Adão? Preste atenção nisso aqui. O pecado de Adão não foi ele ter comido o fruto. O pecado de Adão foi ele ter desconectado com Deus. O problema não foi que ele comeu uma maçã ou qualquer outra coisa que você acha que seja. O problema foi que ele se desconectou de Deus. Por isso, não tem como abrir a Bíblia aí, né? Que vai pesar demais. Mas eu vou ler aqui, ó. Anota essa referência e depois você lê aí. Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Anota essa referência aí. Gênesis 3, 8 e 9 diz o seguinte. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Preste atenção nisso aqui. Parece que é um texto muito simples, mas preste atenção na linguagem do texto. O texto diz que quando Adão ouviu os passos de Deus no jardim, ele ficou com medo. Por quê? Porque ele ouviu externamente. Por que ele ficou com medo? Porque ele nunca tinha se conectado com Deus na audição física. O contato entre Adão e Deus era no espírito. Quando Adão ouve pela primeira vez os passos de Deus, ele percebeu que ele estava desconectado de Deus.
Por quê? Porque Deus ele não vinha fisicamente para ver Adão, eles se conectavam diretamente no espírito, eles eram um só. Agora Adão se desconectou de Deus e é por isso que Deus faz essa pergunta: Adão, onde você está? Aonde você está que você não está conectado comigo? O que aconteceu que a gente não tem mais essa comunhão? O que está acontecendo? Então o que é o Espírito? O Espírito é aquilo que me dá comunhão com Deus. Para você entender, deixa eu usar uma analogia aqui. É como se o seu espírito fosse um receptor. Deus fosse a frequência. Deus é a frequência que está passando. Se o seu espírito está ativo, o seu espírito se conecta com a frequência e você recebe a mensagem. Você tem conexão com essa mensagem. E o seu corpo, aí a sua alma, são o aparelho que reproduz o som ou a imagem dessa frequência. O problema é que quando Adão pecou, ele perdeu essa conexão, ou seja, ele se tornou um receptor incapaz de se conectar com a frequência. E é por isso que ele fugiu. E é por isso que ontem você ficou com medo, você sentiu peso. Por quê? Porque quem não tem o seu espírito conectado a Deus, ele só tem uma reação, medo. Deus perguntou: Adão, onde você está? E ele respondeu: eu ouvi os seus passos pelo jardim e fiquei com medo. Por isso que lá em 1 João, o texto vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando eu me conecto com Deus, no meu espírito, eu não tenho espaço para o medo. Então, o que é o Espírito? Primeira coisa, comunhão. O Espírito é o que me liga a Deus. Agora, qual que é o problema disso? Quando Adão pecou, ele desconectou o seu Espírito de Deus. E você precisa entender uma coisa importante. Adão, ele representa toda a humanidade. A palavra Adão vem de Adam, humanidade. Quando Adão pecou e perdeu a comunhão com Deus, toda a humanidade foi desconectada de Deus. É por isso que Deus diz: eu perdoo você, mas eu não posso ir com você, porque a gente não tem ligação mais. Agora é você, sua mulher, os seus filhos, sozinhos. Eu não posso ir com vocês, porque você quebrou a comunhão. E é por isso que lá em Romanos capítulo 5, anota a referência aí. Romanos 5,12, diz o seguinte: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Como assim todos pecaram? Se foi só um homem que pecou? É simples, esse homem representa a humanidade. Se ele perdeu a comunhão, se ele perdeu a conexão, toda a humanidade perdeu. E aqui eu vou te dar uma chave que se você pegar isso aqui, você vai ser livre de muita coisa. Preste atenção nisso aqui. Adão, ele só era perfeito porque ele estava conectado àquele que é perfeito. Preste atenção nisso aqui. Adão só era santo porque ele estava conectado com o santo. Quando Adão se desconecta de Deus, Adão se torna um pecador, não pelo que ele fez, mas pela desconexão. O problema é que a religião ensina para você que pecado é o que você faz. Pecado não é o que você faz. Pecado é falta de comunhão. Se não tem conexão, você está no pecado. Ah, você é pecador quando você fuma, quando você bebe. Não, você é pecador quando você se desconecta daquele que é santo. Porque a santidade de Deus é transmitida a nós pela nossa conexão no Espírito. Não há nada que eu faça que possa fazer eu ser santo, a não ser a minha conexão. E quando eu estou conectado, não há nada que possa fazer eu ser pecador, porque a conexão é maior. O problema é que a gente não entende isso. Por quê? Porque a gente não entende por que a gente tem um espírito. Qual é a função do seu espírito? Te fazer ter comunhão com Deus e ter a identidade dele em você. Ele é santo, você é santo. Ele é puro, você é puro. Ele é poderoso, você é poderoso. Não pelo que você é, mas pela conexão que você tem. O rádio, hoje ninguém usa rádio mais. Televisão. Você tem uma televisão na sua casa. Quando você liga num canal, não quer dizer que o apresentador está lá atrás da sua televisão. Ela só está transmitindo o que ela está recebendo. Se você tirar a antena da sua televisão, não tem imagem. Assim somos nós com Deus. Se você desconectar o espírito do homem do espírito de Deus, não tem nada. Não tem nada, é um pecador desgraçado.
Mas se ele está conectado com Deus, eu não posso falar que ele é isso. Porque ele é imagem e semelhança daquele que ele está conectado. Então, primeira coisa, para que serve o Espírito? Primeiro, comunhão. Segundo, escreve aí, eternidade. Eternidade. O que isso significa? Isso significa que no meu espírito eu sou eterno. Ou seja, eu não morro. Seu corpo morre, seu espírito não. E aqui está uma grande confusão. Tem gente que fala assim, que quando você morre, o espírito volta para Deus, a alma vai não sei para onde, o corpo vai não sei para onde. Gente, para de ser trouxa, você não é um carro não, que tem um monte de peça não. Você é um, formado de espírito, alma e corpo. Se você tem comunhão com Deus, a eternidade você vai passar onde? Com Deus. Agora, se o meu espírito não está conectado com o Espírito de Deus, eu vou passar minha eternidade aonde? Aonde? Aonde Deus não está, é simples. Agora as pessoas, não, depende. O que eu fiz? Não é o que você fez, é o que você está conectado, trem. Se você está conectado com Deus, o dia que você morrer, você vai passar a eternidade com Deus. Se você não está conectado com Deus, você vai passar a eternidade onde Ele não está. E aonde Ele não está? Você sabe. Lá no quinto dos infernos. As pessoas falam assim, você vai para o inferno porque você fez isso, porque você fez aquilo. Querido, você vai para o inferno porque você não tem conexão. Só isso. Aprende a ler a Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, se conecta, não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus não enviou Jesus para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, uma vez que eu me conecto com Deus, eu não tenho mais o medo da condenação, porque se eu estou conectado em comunhão, a eternidade comigo é com Ele. Pega isso, pelo amor de Deus. É tão simples. Salvação e condenação dependem de uma coisa, conexão. Terceiro, primeiro, comunhão. Segundo, eternidade. Terceiro, propósito. Vocês estão pegando aí em casa ou não? Isso aí, vamos lá. Terceiro, propósito. Quer ver? Qual é o seu propósito, Kainan? Qual que é o seu propósito? Por que que o propósito é um trem tão difícil de você descobrir? É simples, porque você quer começar do final. Primeiro, comunhão, troço. Aprende a ter comunhão, ativa a sua identidade. Na sua identidade está inserido o seu propósito. Quem não tem clareza de identidade vai morrer e nunca vai achar seu propósito. Não, vamos fazer um teste vocacional. Para de ser besta, irmão. Para de ser besta. Não, para de ser besta. Não é teste vocacional que decide a sua missão nessa terra, é a tua identidade. E é isso que você está fazendo aqui, você vai descobrir a sua identidade, e aí como simples parte de mágica, você vai descobrir para que você nasceu. Então o que é propósito? Propósito é aquilo que eu nasci para fazer. E quando que eu descubro o meu propósito? Quando eu tenho comunhão, quando eu paro de ter medo do inferno, porque hoje, gente, para ter medo de inferno é tal do crente. Você é besta? O povo que está lá no bar bebê não tem medo de ir para o inferno, o crente que está dentro da igreja tem. Se eu estou com a minha conexão, eu preciso ter uma certeza, a minha eternidade tem nada a ver com o diabo. É um trem de trouxa, irmão. As pessoas falam assim, não vou orar alto não, porque o diabo vai escutar. Ai. Percebe que a gente está com Deus, mas tem medo do diabo? É como se Deus fosse um Zé Ruela. Se eu estou conectado com Ele, irmão, dane-se o resto. Eu vou passar minha eternidade com Ele. Pronto, acabou. Mas eu não mereço. Pois é, a culpa foi dele, quem mandou ele me escolher. Acabou. Se o diabo achar ruim, converse com Deus. Terceiro, propósito. Quando eu ativo a minha identidade, o meu propósito é evidenciado. Fechou ou não?